Ah, Maicon, eu vou lá e compro um carro financiado e uma casa financiada. Não quero entrar no mérito aqui se é certo ou se é errado. Mas, quando você compra um carro financiado ou uma casa financiada, você aumentou o seu patrimônio. De certa forma, sim, né? Tá andando de carrão, tá na casona bonita. Mas a grande questão é que se você fez dívidas, né? Uma questão técnica. Se a gente olhar o patrimônio líquido, o que acontece? Você adquiriu uma casa, fez um financiamento de 200 mil. Certo? E aí você vai pagar no total, com juros, 500. É só fazer uma conta simples. Tu aumentou o teu patrimônio em 200, tá entendendo? Mas você tem uma dívida de 500. Então, na verdade, nesse momento você tem menos 300. É exatamente isso. Então, cuidado com isso. Aumentar a riqueza sem saber fazer sobrar dinheiro no final do mês, risca do mapa. Pega a canetinha e risca. Tem um passo anterior. Então, tudo que for aumentar a riqueza, aumentar patrimônio. Michael, eu vou comprar uma casa, comprar um carro, comprar uma roupa, comprar um iPhone novo, enfim, sei lá. Se não sobra dinheiro, as chances de você estar fazendo isso errado são muito grandes. Outra coisa, como que você acumula mais patrimônio se você não sabe fazer o teu dinheiro sobrar no final do mês? É complicado, é difícil de fazer. Por quê? Se o dinheiro não sobra, o que você faz? Olha só, presta atenção. Se o dinheiro não sobra, acontece o seguinte. O que as pessoas geralmente fazem no Brasil? Ela acumula um patrimônio, né? Então ela compra, exemplo, uma casa, compra um carro, compra um celular, compra um computador novo, uma roupa nova, enfim, sei lá. Acumulou um patrimônio a mais. Tá? Só que não sobra dinheiro no final do mês. Qual que é o problema? Se o dinheiro não sobra, o que acontece? Muitas e muitas vezes você tem que vender um patrimônio seu para pagar uma conta. Ou você tem que vender um patrimônio seu devido a uma emergência financeira. O que o brasileiro faz? Exemplo, o cara vai lá e compra um carro. Aí o dinheiro no final do mês não sobra. Aí geralmente ele usa um pouquinho de cheque especial ali. Né? Isso é a média, tá? Não sei se é o teu caso, mas é o que acontece no Brasil. É o que acontece com a maioria das pessoas. Eu sou capaz de apostar que com quase 95% das pessoas. Aí o cara foi lá, acumulou um patrimônio, tá com um carro e tal. Só que aconteceu alguma coisa, ele tem que vender o carro para resolver uma situação financeira. Já aconteceu isso com você? Ou o cara vai lá, compra o carrão, depois ele vende e fica com depois um carrinho mais simples um pouco. Por quê? Ele teve que, presta atenção, vender um patrimônio para resolver alguma situação financeira. E, gente, duas coisas aqui. Se não sobra dinheiro no final do mês, e para a maioria das pessoas não sobra. Se você não investe ainda, e a maioria das pessoas não investe, o que as pessoas fazem? O cara compra um carro, compra uma casa, às vezes até compra mais uma casa para alugar, uma casa na praia, uma pessoa que tem mais patrimônio, enfim. Só que o que ele está fazendo? Ele está acumulando patrimônio, não sobra dinheiro no final do mês, aconteceu uma situação financeira que ele tem que resolver, o que ele faz? Ele vende um patrimônio. Você ser obrigado a vender um carro para resolver uma situação financeira não é nada confortável. Uma coisa é você vender o carro porque você vai morar na Europa e você não vai levar o carro embarcado no avião. Isso é uma situação. Mas o que acontece, o que é mais comum é o cara vender o carro para resolver uma situação financeira. E aí o que ele fez? Acumulou patrimônio, vendeu o patrimônio, muitas vezes fez uma péssima venda, tem que vender mais barato. Então todo aquele esforço que ele teve para acumular aquele patrimônio, ele tem que vender, tem que ficar sem e fica com a dor de não ter mais aquele patrimônio. Eu dei exemplo de carro aqui, isso é mais comum do que você imagina, mas acontece numa proporção maior, tá? Existe isso se você não resolver isso hoje, tá? Não sei se isso já aconteceu contigo, mas acontece também numa proporção de casa, de imóvel.
E aí, meu amigo, minha amiga, e aí, meu querido, minha querida, aí é muito triste. Aí é muito triste. Não sei, espero que não tenha acontecido com você. Mas se aconteceu de ter que vender um carro ou a casa para resolver uma situação financeira, eu quero que você reflita agora. Michael, não aconteceu. Então eu vou te explicar o que acontece se você não cuidar da tua vida financeira. Você acumula patrimônio. O que é acumular patrimônio na cabeça do brasileiro? É investir? Não. É ter um bom limite no cheque especial, um bom limite no cartão de crédito, é ter um bom celular, uma casa boa, um carro bacana, acumulou patrimônio. Né? Aí o cara tá lá na casa dele, na casa bacana, daqui a pouco ele atrasa a prestação, por exemplo, da casa, se a casa é financiada. Atrasa uma, atrasa duas, atrasa três, o banco entra na justiça e aí, meu irmão, virou o caos financeiro. Então, cuidado para não chegar nesse ponto.